Cinismo e ceticismo são dois termos que a gente usa até hoje, né? Fulano é cínico, fulano é cético. Mas será que esses termos correspondem à origem deles na Grécia? Falar em filosofia para filósofos helenistas é falar em filosofia de vida, é falar em filosofia enquanto sabedoria. Todos eles também querem chegar àquele conceito principal que nós vimos aula passada, o da ataraxia. Ataraxia significa tranquilidade da alma, imperturbabilidade do espírito, ou seja, aquela condição em que, uma vez que você a encontre, você encontra um estado de plenitude, de imperturbabilidade. Nada consegue te tirar do eixo. O ideal aqui é que a imperturbabilidade do indivíduo, e não necessariamente a estabilidade da polis ou da comunidade, é o que a gente deve alcançar. Lembrando esses conceitos, vamos mergulhar no cinismo. Quando a gente fala em cinismo, a gente fala de dois nomes principalmente. Primeiro, o Antístenes, e segundo, o Diógenes de Sinope. A origem da palavra vem dessa palavrinha aqui, ó, kinos. Traduzindo para o português, significa cachorro. Como assim? Qual foi o processo de evolução até chegar em cinismo? O nome dos movimentos, né, é muito em decorrência também do nome do local onde eles aconteciam. E o Antístenes não tinha grana. Ele pegou um ginásio abandonado. Era chamado de sinosargo. Mas a palavra sinosargo deriva da palavra kinos, cachorro, e argos, e quer dizer tanto veloz quanto branco, de modo que era o ginásio do cachorro veloz ou o ginásio do cachorro branco, mas ninguém sabe dizer por que tinha esse nome. O Antístenes reunia ali pessoas para falar sobre filosofia, mas diz a tradição que foi o Diógenes quem teria dito o seguinte: já que eles nos tratam como cachorros, né, nos chamam de cachorros, então que nós nos comportemos como tais. O Diógenes teria dito isso e teria assumido a postura de um cão de rua. O cinismo deriva da palavra cão porque a filosofia do cínico é comportar-se como um cão. Mas por quê? O que o cão tem de especial? É isso que a gente vai ver. Assim como Sócrates, ele também toma a filosofia como prática de vida, assim. A filosofia se dá não na medida em que eu escrevo sobre filosofia, mas na medida em que eu vivo de acordo com o que eu penso ser o certo. Tudo que a gente tem são casos de vida dele. E do modo como ele se comportava, lições de moral são tiradas. Ele tem por função tornar falsos, ou seja, duvidar da veracidade dos costumes. Eu, Diógenes, tenho a função de mostrar para você o quanto os costumes que você acha que são tão duradouros, tão perenes, tão incontestáveis, na verdade não passam de isso mesmo. Costumes e, portanto, convenções e, portanto, nada naturais. É um valor cínico não ter pudor. Olha só como é diferente de nós, né? A origem da palavra anádeia é grega e quer dizer falta de pudor. Não ter vergonha, não ligar para o que os outros dirão, é ser, nesse sentido, totalmente livre do olhar alheio. Nesse sentido, o Diógenes queria chamar a atenção. A gente não é tão elevado quanto um cachorro. Ele olhava para os cães e falava: olha como essas criaturas são livres, simplesmente porque elas não estão nem aí pro que os outros estão pensando delas. Elas fazem as suas necessidades na frente dos outros, tanto defecar, quanto urinar, quanto fazer sexo. Elas comem onde bem entendem, elas se lambuzam quando bem entendem. Elas não se perturbam com nenhuma risada de escárnio que porventura alguém dirija a elas. Portanto, eis aí um modo de vida elevado, um modo de vida que não se importa com coisas não importantes. Nós, seres humanos, sabemos que por mais que nós saibamos que o olhar alheio não deveria importar tanto assim para que nós, enfim, nos julguemos dignos de alguma coisa, ainda que nós saibamos disso, nós também sabemos que a gente se importa. Querendo ou não, a gente se importa. Então, se o objetivo do homem é chegar à ataraxia, lembra? Imperturbabilidade do espírito, então imitemos os cachorros. Tem um episódio de falta de pudor que é famoso, vocês já sabem. Então, o Diógenes andava pelas praças públicas de Atenas com a lanterna em pleno dia, procurando um homem. Você viu um homem por aí? Você viu um homem por aí? E você viu um homem por aí? Ele chegava para um homem e perguntava: você viu um homem por aí? Você viu um homem por aí? As pessoas o ridicularizavam, as pessoas riam da cara dele e falavam assim que esse cara é maluco. Só que a moral da história você sabe, né? Ele adorava trocadalhos e quando ele falava homem, ele não queria dizer um homem físico, né? Ele queria dizer um homem de verdade. Um homem autossuficiente, um homem livre, um homem que é sábio e que tem todas as condições de alcançar a ataraxia. Esse homem ele não conseguia encontrar.